Boa tarde, crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo e para hoje nós teremos um dever de História e um dever de Geografia. Hoje a gente vai aprofundar, gente, um pouco mais no nosso conteúdo de História. Nós estudamos as grandes navegações, nós estudamos a chegada dos portugueses, depois nós estudamos um pouco sobre os indígenas no Brasil e entendemos o contexto com que eles viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses e também refletimos um pouco nas nossas atividades como foi esse contato dos portugueses com os indígenas e como foi a percepção de cada lado nesse novo encontro, tá? Agora a gente vai para o nosso dever de hoje, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse período inicial da colonização brasileira, tá bom, gente? E a gente vai estudar hoje especificamente o tema da divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Vamos fazer uma breve recapitulação histórica em relação à linha do tempo que a gente já estudou e agora onde a gente vai se localizar nessa parte aqui do assunto. Gente, no nosso estudo, a gente viu que os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Só para a gente contextualizar os acontecimentos, tá bom? Nesses primeiros anos depois da chegada dos portugueses, comercialmente, o Brasil ficou um pouquinho de escanteio para Portugal. Por quê? Porque Portugal ainda dava prioridade em relação ao comércio estabelecido a partir lá da Índia, né? Era lá a sua principal fonte de renda e de recursos. Depois de um período de 30 anos, essa rota de comércio exclusivamente com a Índia e secundariamente com o Brasil, ela começa a ficar ameaçada. Então os portugueses precisaram explorar outros recursos, outras possibilidades para eles ampliarem seus recursos, certo? E aí sim, a partir de 1530, que os portugueses começam a se dedicar a colonizar o Brasil e fazer do Brasil a sua principal fonte de renda, onde ele poderia tirar seus recursos, né, e também seus mantimentos que eram necessários para a venda e também para a população portuguesa, porque a relação era de colonialismo, de colonização. O que isso queria dizer? Que nós então éramos a fonte de recursos. Nós não éramos a fonte, o objetivo de melhoria de qualidade de vida ou algo do tipo. Nós só éramos a fonte de recursos da onde a gente ia ser extraído o que eles precisavam. E em 1534, gente, deixa eu abrir um pouquinho mais a atividade aqui, só para vocês visualizarem. Em 1534, o rei Dom João III, tá bom? Em 1534, o rei Dom João III, ele vai dividir o Brasil. Agora vou ter que mostrar uma imagem para vocês aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui uma imagem, gente. Em 1534, o rei Dom João III ele vai dividir a maior parte do território do Brasil em capitanias. O que eram essas capitanias, gente? As capitanias eram extensões de terra que eram divididas a partir do litoral, tá bom? E essas capitanias, elas eram comandadas por donatários. Vou até voltar aqui um pouquinho da atividade só para você ver essa expressão aqui, por donatários, tá bom? Essas capitanias, também chamadas de capitanias hereditárias, certo? Elas eram comandadas por donatários e o objetivo dela era que, ao invés de Portugal arcar com todos os custos e também com toda a logística necessária para colonizar o Brasil e também gerir a sua terra, ela preferiu dividir o Brasil em lotes. Cada tracejado dessa aqui é um lote, tá bom? E transferiu não a posse, mas a administração dessas áreas para os donatários, tá bom, gente? Ao total foram 15 lotes de terra, tá bom? Dividido aqui com esses nomes. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
temos Maranhão 1 e Maranhão 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, de novo aqui, são outro de São Vicente e Santana. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Essas capitanias eram comandadas, por donatários, tá bom? E a gestão dessas capitanias poderiam ser somente herdadas, jamais transferidas ou vendidas, tá bom, gente? Porque é como se fosse uma concessão do rei de Portugal para que essas pessoas ficassem responsáveis de gerir, atrair recursos, colonizar aquela região sem que Portugal precisasse necessariamente fazer isso. Ela transferiu essa responsabilidade aos donatários. Relembrando, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Essas 15 capitanias hereditárias ficaram sob responsabilidade dos donatários, tá bom? Esses donatários, eles poderiam transmitir, tá bom? Não a posse, mas a gestão dessas capitanias somente por herança, tá bom? Não poderia ser vendido, não poderia ser simplesmente repassado. Você poderia transmitir por herança de pai para filho, tá bom? Dentro da própria família. E outra informação importante aqui dentro dessas capitanias, né, é que depois de alguns anos, essas capitanias elas acabaram fracassando. Das 15 capitanias, somente 2 prosperaram. E quando eu digo prosperar, elas conseguiram levantar recursos, né, e conseguiram se manter. Tá bom, gente? Mas assim, uma dessas foi a capitania de São Vicente. Deixa eu só confirmar aqui a informação, só para eu não falar nada errado para vocês. Uma que deu resultado foi a capitania de São Vicente, tá bom, gente? Que foi a capitania que prosperou com a comercialização de indígenas, tá bom? Comercializando eles como escravos. E a outra capitania foi a capitania de Pernambuco, que prosperou por conta da por conta da produção de açúcar nos engenhos. Essa questão dos engenhos e também da comercialização de escravos vai ser muito presente no início da colonização brasileira, tá bom, gente? Porque no engenho você tinha grande produção de açúcar, né, e de plantação de cana-de-açúcar, e portanto a cana-de-açúcar foi uma das principais formas de plantação que fez com que no início da colonização do Brasil, o Brasil tivesse um produto que ele pudesse ser tanto vendido aqui dentro do Brasil como também exportado, e era um recurso muito valioso naquela época, que era o açúcar, certo? E a outra forma de os portugueses arrecadarem recursos, e era uma forma muito polêmica, era a venda de escravos. E nessa época, gente, as capitanias hereditárias elas acabaram fracassando em dar certo, justamente porque, além de ela estar muito distante da capital e do centro financeiro, que seria a Portugal, a metrópole no caso, né, dificultava, digamos assim, a troca de recursos, né, e também a comercialização. Então isso acabou dificultando esse fluxo do dinheiro, tá bom? E também da própria mercadoria. O outro também processo que acabou fazendo com que as capitanias fracassassem, não dessem certo, foi o conflito, os constantes conflitos que os portugueses entravam com os povos indígenas naquela época. Por quê, gente? Era porque os indígenas eram maus? Não. Pensem assim, se coloquem no papel dos indígenas. Você está lá no seu bairro, no seu lar, na sua casa, onde você mora em paz, ninguém perturba você.
chega uma galerinha. Essa galerinha diz que você tem que trabalhar para ela sem ganhar nada, entendeu? E sem benefício nenhum. Você só tem que trabalhar incansavelmente para eles. Simplesmente a pessoa chega falando isso para você e diz que aquele lugar onde você morava agora é deles. Como é que você reage? Você vai reagir de forma tranquila? Não, tudo bem, eu vou trabalhar para você e agora onde eu morava é seu. Ou você vai reagir de forma mais inconformada? Você vai achar um absurdo a pessoa falar para você trabalhar para ela e dizer que simplesmente que o lugar onde você morava agora é dela. Pois é, gente. Era assim que era a relação entre os portugueses no início da colonização e os povos indígenas. Pois no primeiro contato nós temos ali aquele choque de cultura. Mas quando os portugueses começaram a fazer esse processo de demarcar as terras do Brasil, colocar proprietários e principalmente começar a fazer os indígenas de escravos para que eles trabalhassem de forma gratuita e forçada para os portugueses, consequentemente os povos indígenas reagiram na época, né? E eles resistiram ao processo de escravização. É por isso que mais tarde que os portugueses vão começar a trazer do continente africano os negros africanos que foram escravizados, trazidos de lá para cá, justamente porque os indígenas resistiram o que eles puderam em relação à escravidão, né? Resistiram até a morte, inclusive. Então, uma das capitanias deram resultados porque elas conseguiram fazer essa comercialização dos povos indígenas, mas isso acabava sendo muito prejudicado porque eles resistiram muito à escravidão. Eles iam à batalha e iam até as últimas consequências para não serem escravizados. Imagina você numa situação como essa, tá bom? Só para você entender o contexto, certo? Agora, entendido o contexto que eu expliquei para vocês, vocês vão responder essa atividade aqui, gente. Complete o texto abaixo, tá bom? Com as palavras que estão na caravela aqui. Tá aqui a caravela. Vocês podem pintar tudo isso aqui para ficar bonitinho, tá, gente? Aqui nas velas tem as palavras que vocês vão usar para completar aqui essas três frases. Tá vendo? Tem três frases aqui, ó. Em 1534, Dom João III dividiu o que, gente? O Brasil. Em o que? O que eu expliquei para vocês? Dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias, certo? Em 15 lotes de terra. Esses lotes eles foram chamados de capitanias hereditárias e eles podiam ser transmitidos por herança de pai para filho. Os responsáveis desses lotes de terra, dessas capitanias hereditárias, eram chamados de donatários ou capitães donatários, tá bom? Essas informações que eu falei para vocês é o que é necessário para você só completar essa frase aqui, gente. Essas frases aqui, tá bom? Só isso. E aqui o que você vai fazer? Essa aqui é aquele texto enigmático, gente. Você vai ler esse texto e você vai reescrever ele, gente. Reescreva ele na folha do seu caderno ou reescreva ele nas costas do seu caderno de atividade, tá bom? Você pode reescrever nas costas do seu caderno de atividade ou você pode escrever no seu caderno, certo? Se você quiser colocar a palavra bem debaixo aqui da figura, porque assim, o objetivo da nossa apostila é fazer tudo na apostila. Então, para você não precisar fazer em outro lugar, você pode colocar a palavra bem debaixo da figura, que aí já vou entender. Mas eu recomendo, vocês coloquem a palavra que falta aqui embaixo das figuras, tá bom, gente? E no caderno de você transcreve tudo para você treinar a sua escrita, tá bom? Ó, as capitanias fracassaram devido à falta de recursos financeiros entre o Brasil, olha aqui o Brasil, e a metrópole, frequentes ataques dos indígenas, ó, temos dois aqui, e a falta de colonos para trabalhar na terra. Agora é com vocês o resto, tá bom, gente? Lembrando, gente, que quando nós chamamos as plantações, tá bom? Nós temos que prestar atenção no conjunto das palavras, como elas se formam, tá bom? Só para a gente não confundir ali alguns termos na hora de
de preencher a palavra no lugar da figura, tá bom? Para não estender muito, agora eu vou para a geografia, tá bom? Que também é um assunto um pouquinho complexo para explicar para vocês. Então vamos lá para a geografia agora. Continuando nossa atividade aqui, gente, de geografia, lá na página 42, a gente vai falar um pouco aqui sobre os paralelos e meridianos. O que são os paralelos e os meridianos? Os paralelos e meridianos, a gente vai dar um foco agora nos paralelos, tá bom? Os paralelos e meridianos são linhas que são traçados no globo terrestre para que ele sirva de orientação, tá bom? Para determinar as localizações, tá bom? E também algumas divisões também geopolíticas no mundo, certo? Vamos ver aqui como é que funciona, gente. Nós temos dois tipos, deixa eu abrir uma imagem aqui para vocês. Dois tipos de linha imaginária que cortam o mundo. Nós temos os paralelos, que são essas linhas aqui na horizontal. Vai ser muito comum você ver representações da Terra, com essas linhas aqui. Essas linhas que estão na horizontal aqui, ó, você vai ver que a do meio é reta e as outras para cima são um pouquinho mais arredondadas aqui, vocês estão vendo? Nós chamamos essas linhas aqui na horizontal de paralelo, tá bom? E essa linha aqui na vertical, que está em pé, tá bom? Chamamos de meridianos. Qual a utilidade dessas linhas, gente? Dando uma atenção especial aos paralelos, porque na próxima aula a gente vai falar sobre os meridianos, tá bom? Os paralelos, eles foram criados, tá bom? Com a intenção de a gente fazer essa delimitação imaginária do centro do mundo, certo? Para que a gente observe justamente a incidência de luminosidade da Terra em relação ao Sol, ao eixo central do planeta Terra, tá bom? Que seria essa parte do meio aqui. Então, essa parte do meio é a parte que é mais que recebe mais iluminação e também mais calor do Sol, tá bom, gente? Então nós vamos ter aqui um eixo que é mais iluminado e mais aquecido, certo? Que é o eixo central da Terra, esse paralelo aqui. Essa linha do meio bem aqui, gente, nós chamamos ela de linha do Equador, certo? Que provavelmente vocês já falaram, vocês já ouviram falar, desculpa. Por quê? Porque a linha do Equador, ela passa bem aqui, gente. Vocês não vão conseguir identificar, mas bem aqui é o estado do Amapá, onde a gente mora, e bem aqui está Macapá. A linha do Equador, ela passa bem em cima de Macapá, tá bom? É por isso que a gente tem, gente, aquele monumento lá no bairro é no Marco Zero, se eu não me engano. Desculpa que eu não sou de Macapá, gente, eu não lembro do bairro agora. É o Marco Zero, tá bom? Lá no Marco Zero nós vamos ter essa passagem imaginária da linha do Equador, tá bom? Então nós estamos bem no meio do mundo. É por isso que o nosso estado é um estado que, digamos assim, ele durante o verão é muito quente. Por quê? Porque nós estamos numa zona do mundo que recebe um pouco mais de calor e também de iluminação do Sol, porque nós estamos no eixo da Terra, nós estamos bem posicionados em relação ao Sol. Então nós recebemos uma incidência maior de calor e também de luminosidade, tá bom, gente? A linha do Equador, gente, assim como os outros paralelos, eles também têm a utilidade de fazer essa divisão do mundo aqui em graus, tá bom? E essa divisão em graus, nós podemos chamar também de latitude, tá bom? Elas são determinantes para que a gente faça esse mapeamento de zonas, tá bom, gente? É uma forma também de geolocalização do planeta Terra em relação aos pontos de referência do mundo, né? Certo? Outra coisa importante aqui a gente falar é que quando a gente faz esse cruzamento das linhas que estão em paralelos, que são essas que estão aqui deitadas. As linhas deitadas estão na horizontal, tá bom, gente? Estão na horizontais.
estão de formas horizontais. Essas linhas paralelas, quando cruzadas com as linhas verticais aqui, que são que são as linhas meridionais, como eu falei para vocês, elas são fundamentais para que a gente determine a posição de determinado lugar. Essa, por exemplo, é uma forma muito comum de orientação por GPS, porque a gente determina justamente a posição de uma pessoa em escala de graus, tá bom? Determinando essa escala de graus, você localiza onde determinada pessoa está, determinado veículo, objeto, tá bom? Porque a gente vai dar como referência as linhas meridionais e as linhas meridionais, que estão assim na vertical, e as linhas paralelas, que são na vertical, tá bom, gente? Acho que não precisa a gente se estender muito aqui, porque não é muito complicado o assunto não, tá bom, gente? Basicamente o que vocês precisam saber para a atividade é isso, tá bom? Nós temos aqui as linhas verticais, que são os meridianos, e nós temos as linhas horizontais, que são os paralelos. Os paralelos que é o tema da nossa atividade de hoje. Então você deve prestar atenção para os paralelos, que são essas linhas horizontais. A linha horizontal, que está bem no meio do mundo, nós chamamos ela de linha do Equador. Ela é fundamental para que a gente faça essa identificação da área central do mundo, que é a área que recebe mais incidência do Sol. Eu estava quase esquecendo, né? E é a linha do Equador que faz essa demarcação do mundo em relação ao seu hemisfério. Aqui para cima nós temos o hemisfério norte, tá bom? Da linha do Equador para cima nós chamamos essa área aqui do planeta Terra de hemisfério norte, e dessa área aqui para baixo da linha do Equador nós chamamos de hemisfério sul. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Essas informações que eu dei para vocês são suficientes para você fazer a atividade de vocês, e aqui a gente volta para cá. Observe essa representação do planeta Terra, hemisfério norte. Hemisfério norte. Você vai ver aqui, não vai ter essa representação as outras linhas paralelas, só vai ter a linha central, que é a linha do Equador. E aí nós temos aqui embaixo o hemisfério sul e aqui em cima o hemisfério norte. Aí você vai só responder essas 3 perguntas, gente. Como se chama a linha imaginária que divide a esfera terrestre ao meio, gente? Bem simples. Letra B. Essa linha imaginária está dividida a Terra ao meio no sentido vertical ou horizontal? Essa linha aqui, ela está dividida no sentido horizontal, deitado, ou vertical, em pé assim? Aí você vai escrever. Essa linha é usada como ponto de referência para determinar 2 hemisférios da Terra. Quais são esses hemisférios, gente? Quais são esses hemisférios? Temos 2 só, né? Aí você escreve aqui. Bem simples. Uma boa tarde a todos. Tenha um bom dever. Tchau, gente.